Olá, bem-vindo ao nosso canal da Fé à Paz. Exatamente, este canal onde você busca informações, onde você conhece um pouquinho de muitos assuntos, mas principalmente é o canal que te instiga a buscar mais conhecimento, que te instiga a buscar, a pesquisar sobre os assuntos tratados aqui, tá certo? E hoje eu tô com Ana Carolina Zanotti, mais conhecida como Carol Zanotti, certo? Teóloga, filósofa graduada pela FAI São Paulo, especialista em desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de projetos. Muito obrigado, Carol, pela sua gentileza de estar aqui com a gente. E vou começar falando sobre captação de recursos, quase nada desafiante nesses dias atuais. Hoje, como eu já disse, um grande desafio para todas as organizações do terceiro setor, principalmente com a crise que atingiu o nosso país agora. Qual tem sido os maiores desafios dessas organizações e como é que elas podem transplantar esses desafios, Carol? Olha, eu acho que a captação de recursos, principalmente na área de avaliação e monitoramento de projetos, ela está muito na definição de qual é a causa dos investidores sociais, né, e das próprias organizações. Meus trabalhos aí nesses 30 anos e principalmente agora, eu tenho observado que as organizações têm uma dificuldade muito grande de aferir os seus resultados, né? É tudo muito bom, é tudo muito bacana, eu tenho um ótimo projeto e realmente, mas eles não são mensuráveis. Não só quantitativamente, mas qual é o impacto deles diante da política pública, diante, inclusive, da parte de sustentabilidade do país, econômica, social e ambiental. Então, as organizações, acho que a maior dica que se pode ter diante desse desafio que a gente tem hoje, né? E nós de organizações sociais sabemos que só sabemos lidar com desafios, né? É justamente ter muito clara a nossa causa e conseguir mensurar de forma quantitativa e qualitativa o impacto das nossas ações. Isso é um grande facilitador. Organizações que hoje eu trabalho, que apostaram e investiram tempos, recursos nesse processo, eles conseguem não precisar ir a campo para captar, mas eles conseguem trazer as pessoas à sua causa e assim mobilizar recursos diante da mesma. Né? Será que você percebe que hoje, com a atual crise no país, existe uma flutuabilidade com relação às causas? As organizações, às vezes, vamos pular para essa causa aqui que tem mais recursos. Existe isso, Carol? A definição de terceiro setor ainda, até porque não é tão tardia, né? É muito recente, né? Ainda se mistura um pouco os papéis de poder público, de sociedade civil organizada e de mercado. Uma organização, ela nasce para morrer, né? A boa vontade ela pode acontecer em várias causas. Medir as competências, medir qual é a necessidade ou o talento social com quem você quer trabalhar, requer uma psicanálise da própria organização, né? Eu tenho conhecido algumas organizações no Brasil que topam fazer essa psicanálise, assim como tem outras que não quero essa terapia para mim. E aí pulam de causa em causa. Uma observação importante, Roberto, e você sabe bem, que causa não é público-alvo, né? Criança, adolescente, por exemplo, que eu tenho um histórico disso, não é uma causa, né? Aliás, que bom que a gente não precisasse ter causas para criança e adolescente e todos fôssemos uma aldeia que cuidássemos dessas crianças. Então, essa psicanálise, as organizações, elas tendem a esquecer que é importante. O que é isso, né? Traduzindo, é ir a fundo. Quais são os nossos talentos como organização? E aonde a gente pode dizer que teve sucesso é quando essa organização não é mais necessária em determinado local. Se você me permite rapidamente, tem um exemplo rápido da segunda maior favela da América Latina, que é a Vila Irmanduce. Fiquei lá num processo de 3 anos trabalhando com eles e a minha maior felicidade, aí eu me emociono um pouco, foi quando eles me ligaram: Carol, não precisamos mais de você. A própria comunidade começou a assumir as suas próprias causas, os seus próprios desafios, com um foco claro, que era fortalecimento de vínculo e convivência. Então, encontraram para que lugar elas vão.
agora fica mais fácil, inclusive, de chamar mais pessoas para ir junto. Quando me falam, não preciso mais de você, só sinto saudades de você, e eu fico muito contente. Lógico, e que bom. E, quiçá, cheguemos a um dia que todas as causas tenham esse mesmo desfecho, né? Muito bem. Olha, falamos de criança, e daí eu quero que você explique rapidamente, óbvio, sobre o que é Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu sei que isso aqui a gente poderia ficar conversando uns 3 dias sobre isso, né? Porque tem assunto. Mas rapidamente, Carol, o que é o CMDCA? Vou ser bem rápida e objetiva. Não existe forma de transformar causas e desafios sociais sem participação no controle social. Fala-se que o Conselho Municipal da Criança e Adolescente é para conseguir os fundos, né? Vamos mandar o projeto lá. Não é. Né? O Conselho nasce na Constituição de 1988 e no ECA, em 90. Eu participei de toda essa luta e participar de conselhos consultivos e conselhos de direitos no Brasil é o que vai transformar. Eu falo que a melhor ocupação dos jovens, das pessoas de classe média, Y, X, é que elas participem das audiências públicas dos conselhos. O conselho ele serve para isso, para você mudar a parte de gestão, de método e de participação popular. Então, é onde a sociedade civil, representada nas organizações da sociedade civil, e poder público podem construir políticas públicas. Falamos em crise anteriormente. Não existiria essa crise se em 1990 já tivéssemos não só o ECA, mas tivéssemos esses conselhos preparados para efetivamente participarem com políticas públicas. Eu ando o Brasil inteiro e hoje o meu maior desafio, quero morrer desse jeito ou viver em outros lugares, é que os conselhos possam ser fortalecidos. Não só por investimentos de dinheiros e recursos, mas por investimentos de capital humano e social. Mudança social nesse país só vai acontecer quando nós participarmos desse processo. Ainda tem um caminho muito a andar, mas veja, há 2 décadas atrás não tínhamos isso. Nós não podíamos falar em políticas públicas. O Conselho traz isso. E com isso traz também os fundos, que são incentiva a causa. Veja, se isso for fortalecido, a própria população participa da política pública, a própria população participa da transparência do poder público, inclusive. Então, eu não vejo outra solução hoje no país se a gente não participar desses conselhos. Rapidamente, São Paulo, se você me permite, tá certo? A atual gestão de São Paulo está minimizando os conselhos consultivos, né? Eu acho que estou ficando mais velha, vou ficando mais emocionada, mas brava. Não quero sair nas ruas, né? Eu acho que a gente tem que perceber que a gente precisa fortalecer e não deixar. De 13 conselhos consultivos, apenas um existe hoje no município de São Paulo. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande para as organizações da sociedade civil, e não ter um olhar para o Conselho Municipal só a busca de fundos e incentivos. Isso é importante, até porque eles se perdem, mas eles se perdem porque a gente não participa. Né? Então, o nosso legado não vai ser uma estátua, né, no meio da praça. O nosso legado é justamente essa construção nova que só no Brasil tem de políticas públicas. Nos idos de 90 eu também participei muito da implantação dos conselhos dos CMDCAs e peregrinando pelos municípios no estado de São Paulo, incentivando que as pessoas se mobilizassem, principalmente as organizações sociais. Mas será que você falou sobre o fortalecimento desses conselhos? Será que não existe ainda uma falta de conhecimento das próprias organizações e da sociedade civil sobre o papel desses conselhos, Carol? Eu vou dizer mais um sonho, você está me puxando todos os meus sonhos aqui. E de forma voz embargada de novo. Há que se ter visibilidade para a formação dos conselheiros municipais, estaduais e o CONANDA,
que é o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, que hoje simplesmente as suas conferências estão cada vez mais esvaziadas, né? Algumas dúvidas que quando eu dou formações ou consultorias, assessorias para conselhos, são assim, totalmente desconhecidas e elas são possíveis de serem acessíveis. A gente aposta muito, investe muito em causas que muitas pessoas não conseguem ainda enxergar. Se fosse de forma colaborativa, isso aconteceria mais fácil. O conselho é um processo. Veja, 20 anos na história do Brasil é muito pouco, né? Eu trabalho com avaliação de projetos também. Eu falo determinadas coisas que, assim, são coisas que nem 5 anos atrás se falava, né? Veja o SINASE, que é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, começa a funcionar em final de 2012. Então, é muito novo, eu tenho muito trabalho, temos muito trabalho, certo, Rô? Mas eu acho que tem que trabalhar. Eu acho que os fóruns, os espaços, as discussões, os seminários, enfim, eu acho que tem que existir muito mais isso. Não quero morrer antes de ver, pelo menos isso está acontecendo de uma forma mais homogênea, né? Não pipocada, né? Mas harmônica. E isso faz parte das organizações da sociedade civil reivindicarem, entenderem isso. Você disse no começo que estava ficando um pouco mais velho. Eu digo que nós estamos ficando mais experientes. E olha que legal, Carol, porque nós estamos fazendo parte da construção da história. Isso são poucas pessoas que têm essa possibilidade de colocar isso na sua obra póstuma, né, Carol? Você não acha? Fazemos parte não do século passado, mas do milênio passado. Essa virada de milênio, eu acho que tem 3 coisas que eu penso, escrevo um pouco, sabe, Roberto? E sei que você comunga disso, como um bom palhaço, né? Uma delas é assim: somos revolucionários metodológicos. Essas metodologias precisam ser transformadas em tecnologias. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos sistematizar no que a gente é bom. Não é só ir fazendo, porque só ir fazendo, aí sim a gente fica velho e não experiente. E outra, a ideia do legado que eu estava falando para você. As organizações da sociedade civil, nós, né, militantes, profissionais da área há tanto tempo, nós temos que deixar um legado. Essa virada de milênio é uma virada de sistematizar tecnologias socioambientais. Deu certo. Por que deu certo? Como a gente pode enculturar esse processo em outros territórios? Como é que a gente pode buscar, isso o Rogério Arnes fala muito nas publicações dele, junto com a esposa, como que a gente pode fortalecer os capitais humanos e sociais de um determinado território? Os nossos diagnósticos, os nossos processos, a gente sempre procura misérias, né? E o Titãs está certo. Miséria vai ter em qualquer canto. O que vai mudar mesmo a história é quando a gente busca os capitais humanos, as fortalezas. Porque a gente vai passar por lá, o território vai ficar, né? Então, acho que essa mudança, ela é uma mudança bem holística, né? Mas muito pontual e objetiva também, né? Acho que a pergunta que fica nessa mudança, nessas construções, nessas sistematizações, é como a gente pode gerar tecnologia socioambiental através dos capitais humanos. Muito bem, Carol. Olha, com certeza nós poderíamos ficar aqui batendo papo sobre isso, literalmente batendo papo sobre isso, mais umas 15 horas, né? Eu tinha mais umas 10 perguntas, não vou jogar o papel fora, não vou fazer pergunta nenhuma. Mentira, peraí que eu volto. Voltei. É o seguinte, eu quero agradecer muito sua presença, Carol. Muito obrigado pelo bate-papo. Com você é sempre muito enriquecedor, muito gostoso, porque você fala de uma forma simples e isso eu gosto muito. E esse é o resgate que nós temos que fazer. Primeiro, gente, vamos resgatar a humanidade que está se perdendo, né, Carol? As pessoas estão deixando de fazer coisas básicas e essas coisas básicas, esse resgate é muito necessário. Então vamos acreditar mais nas pessoas, vamos potencializar tudo o que nós temos, porque nós temos muita coisa boa. Temos muita coisa ruim também, mas nós temos muita coisa boa que pode ser potencializada. Potencialize o seu grupo, o seu time aí na sua unidade.
Agradeço muito a Ana Carolina, teóloga, filósofa, graduada pela FAI na São Paulo, especialista em desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de projetos. Fique com a gente e espero você no próximo. Tchau.